Imagine o seguinte, que dentro de você existem 6 eus. Ah, Sampa, como assim 6 eus? Vocês já se pegaram naquele momento em que parece que uma pessoa dentro de você diz uma coisa, aí um outro eu dentro de você diz outra coisa, que às vezes a gente brinca assim, nossa, parece que é o anjinho e o capetinha falando comigo. Já aconteceu isso com vocês? Imagino que sim. E agora, com essa aula de hoje, você vai poder entender qual é o eu de você, ou seja, o eu dentro de você, que naquele momento está mandando em você. E quando você, gente, começa a ter esse tipo de percepção, você vai perceber como o seu controle sobre as relações e sobre a sua emoção passa a ficar mais sobre as suas mãos, porque você tem a autopercepção disso. E quando você consegue ter esta autopercepção, você passa a ser capaz de modular qual que é o seu eu mais adequado para estar naquele momento. Eu tenho certeza que você, algum dia, já se arrependeu de coisas que você fez. Ou porque foi inadequada, porque brincou demais, ou porque foi ríspida demais, foi, sabe, teve uma alteração emocional que você explodiu e disse coisas que você não queria, por exemplo. Quando você passa a ter controle deste eu em você que impera, você consegue modular a sua inteligência emocional. Eu vou compartilhar aqui, se vai ficar mais facinho de ver. Então, essa é uma teoria da análise transacional, que quem criou isso foi um cara que revolucionou o mundo, uma teoria, inclusive, usada muito no mundo corporativo. Esse cara ele se chama Eric Berne. Eric Berne, ele é um psiquiatra, foi um psiquiatra, né, porque ele, infelizmente, já faleceu, embora seja uma teoria recente. Ele é um psiquiatra americano que trouxe a teoria no ano de 1950 e nos ajuda, de uma forma simples, a identificar, sabe, quem é dentro da gente que está falando naquele momento, que está mandando naquela situação. Ele dividiu as nossas partes, ou seja, a estrutura do eu, em 3 partes, que depois que, subdividindo essas 3 partes, nós passamos a ter 6 partes. Essas 6 partes que nos mandam, que tomam conta da gente, a primeira delas se formou assim que você nasceu, que era totalmente livre, se expressava de todas as formas, que não tinha filtros, sabe, que era autêntica, espontânea. Esta parte, este eu em você, que é o primeiro eu manifesto assim que você nasce, Eric Berne, ele chamou de o seu eu, que é a criança livre. Quando eu digo criança livre, já fica fácil para você entender, porque criança livre é o estado seu interno que age como uma criança livre. Espontaneidade, aquela curiosidade, aquela vontade de saber as coisas, sabe? Fala sem filtro, são tão naturais. Esta é a criança livre. Todo mundo tem esta criança dentro de si. E aí você começa a crescer um pouquinho, você começa a ter as influências do meio e vai surgindo uma outra criança, ou seja, um outro estado do ego, um outro eu em você, chamado criança adaptada. O que é a criança adaptada? É essa criança que tem que se adaptar ao meio. Só que, olhem que interessante, a criança se adapta ao meio de 2 formas. Algumas, elas cumprem tudo o que é dito e outras se rebelam ao que é dito. Então, nós temos a criança adaptada que se rebela, que a gente chama de criança adaptada rebelde, e nós temos o outro eu em você, que a gente chama de criança adaptada submissa. É aquela que fica submissa às coisas. Então, por volta dos 3, 4... 5 anos de idade, começa a surgir um novo eu dentro daquele serzinho que a gente começa a chamar do eu que é o pai. Como assim este eu se chama pai? Este pai, ele se surge, como eu disse, por um processo de imitação, e esse processo do pai ele se divide em 2 partes. A primeira parte a gente chama de pai amoroso, olha o coraçãozinho aqui entrando, hein? Do pai amoroso. O que é o estado do ego do pai amoroso? É o estado do eu, ou estado do ego, que cuida, que ama, que protege, que quer bem ao outro, que se preocupa. Né? A criança só consegue aprender o que é isso quando tem uma parte do desenvolvimento cognitivo dela evoluída. Então, ela consegue ir absorvendo isso e aprendendo. Este processo de amorosidade é extremamente importante para que esta criança, quando ela cresça, ela saiba se relacionar, saiba, não só quando a gente diz se relacionar, não é lidar bem com as outras pessoas, mas saiba dar amor, saiba receber amor, saiba se pôr no lugar dos outros.
comece a entender e aprender e a agir, né, com afeto. Esse é o estado do pai amoroso. Por isso da importância de que vocês, pais, sejam amorosos, né? E uma outra coisa que a criança também aprende observando os pais, porque um pai, quando a gente fala pai, gente, eu tô os pais, né? A gente coloca dentro deste guarda-chuva tanto o pai quanto a mãe. Então a criança aprende observando a mãe e o pai. O outro estado é o estado do eu, o estado do ego, que a gente chama de pai crítico. Pai crítico, São Paulo, o que é isso? Simples. Quem aqui já teve um pai crítico na vida, levanta a mão. Quem já teve aqui uma mãe crítica, levanta a mão. Então, esse estado do eu, essa parte em você, que é a quinta parte sua, que eu estou falando, que 5 de 6 partes, né? Essa quinta parte em você é o estado do eu que aprende a ser crítico, que aprende a impor limites, sabe? É esse estado daquele pai mais exigente, que cobra, né? Então, você desenvolve este eu em você, o seu sexto eu, que é o que a gente chama de gente grande, que é o que a gente chama de adulto. E qual é a característica do adulto, do eu, do estado emocional do adulto? O adulto ele age da seguinte forma: é aquela parte sua que consegue agir com os pés no chão, que tem discernimento, que tem bom senso, que não deixa a emoção te tomar, que você respira fundo e diz: espera aí, vamos olhar os fatos, vamos ver o que esses fatos dizem, vamos olhar também o todo e, a partir disso, tomar a melhor decisão. Não decide por impulsividade, não decide pela emoção, decide por esse estado do eu, por esta parte do adulto. Legal? Então, nós terminamos aqui. Olha, nós falamos das 6 partes do eu, as 6 partes em você que comandam a sua vida segundo a teoria da análise transacional, que é desse psiquiatra americano, Eric Berne. Dessas 6 partes que comandam você, você já vai conseguindo identificar qual está mais presente.